Certo dia, um profissional precisava conquistar o seu espaço no mercado profissional. Porém, na hora de colocar essas habilidades no papel, teve muita dificuldade. E aí, o que você faria no lugar dele? Eu sou Estela Lima e hoje nós vamos falar sobre currículo, isso mesmo. E aí eu pergunto para você, o seu currículo é uma verdade ou uma mentira? Milhares e milhares de pessoas distribuem currículos a todo momento e muitos currículos ficam engavetados. Por quê? O que é importante, pessoal? Hoje você consegue desenvolver um currículo muito bom, existem modelos aí que são referências aí na internet, mas mais do que isso, você precisa entender o conceito do seu currículo. Porque às vezes você preenche um currículo que não condiz com a tua personalidade e quando você chega na entrevista, dá aquele bloqueio, dá aquela insegurança, porque parece que não é você. Hoje nós vamos estudar como que você pode montar o seu currículo para você conquistar a tua tão sonhada vaga aí no mercado profissional. Como eu atuo diretamente no marketing, publicidade e propaganda com empresas, uma das maiores reclamações das empresas é conseguir profissionais qualificados. O currículo chega lindo, maravilhoso, perfeito, mas na hora que esse profissional entra para executar, não condiz com o que está ali ou com o que ele se preparou muito bem na hora da entrevista para convencer o entrevistador, tá? Então, pessoal, vamos fazer um passo a passo e aí você pode ter certeza que você vai se dar muito bem na entrevista você conhecendo o cerne, o conceito do teu currículo de A a Z, ok? Vamos lá? Bom, primeira coisa, pessoal, mantenha seu currículo sempre atualizado. Não deixe para atualizar o seu currículo a hora que você vê que apareceu uma oportunidade. Esteja sempre atento. Você fez um curso novo, já atualiza. Você terminou, enfim, participou de um projeto de responsabilidade social, já atualiza seu currículo. Mantenha sempre em ordem. Porém, pessoal, de forma objetiva, sucinta, clara. O objetivo de um currículo é fazer uma apresentação tua, não é contar a tua história, então não precisa ser um livro, tá? Então, bastante atenção com isso. O que precisa ter basicamente no teu currículo? Seus dados, né? Nome completo, seu endereço, seu e-mail, seu contato de telefone, seu estado civil. O estado civil é importante, porque dependendo da vaga que você vai pleitear, às vezes você tem que morar fora, você tem que viajar. Se porventura você for casado, às vezes a pessoa vê para aquele perfil, pode ser que você não se adapte. Se você for casado, por exemplo, a pessoa já vai perguntar, tá? Você tem disponibilidade para morar fora? Né? Ou se a pessoa é solteira, está estudando, então estuda, daí não pode morar fora. Então isso é uma informação importante, tá? Ok, seguindo, o que você vai fazer? O que é importante você fazer? Colocar claramente o objetivo. O que é o objetivo? Coloque no início já, tá, pessoal? O objetivo é o cargo que você almeja trabalhar, o segmento ali na empresa que você almeja trabalhar. Tem um erro gravíssimo que acontece aí, que muitas pessoas no desespero de conseguir o trabalho coloca estou disponível, um exemplo, estou disponível para, enfim, a área que tiver em aberto na empresa, né? Estou disponível para o que der e vier. Brincadeira, pessoal. Mas é que quando você faz isso, quando você não é objetivo, você está falando, não, se precisar trabalhar no atendimento eu vou, se precisar trabalhar no financeiro, enfim, você mostra que você está preparado para assumir qualquer área, né? Se precisar fazer faxina, tal. E aí, de repente, o que acontece? Você é contratado porque na entrevista você foi muito bem, a pessoa simpatizou com você, viu que você é uma pessoa segura, tal, mas na hora de você executar as suas funções, você vê que você não se adapta na função. Então, por exemplo, digamos que você é uma pessoa mais da área de humanas, por exemplo, trabalha muito bem comunicação, fala muito bem, gosta de conversar, gosta de fazer atendimento, é uma pessoa de bom relacionamento e tal. E aí a empresa, você conseguiu entrar na empresa e aí de repente eles viram que você era uma pessoa que resolve problemas fácil, tal, e você falou que você tinha habilidade lá, por exemplo, com Excel, com financeiro, e você acabou indo para esse departamento. Porém, você chegou nesse departamento, que é um emprego, você queria trabalhar, e você viu que a empresa tem um sistema muito mais avançado do que era o teu conhecimento. O que acontece? Não é o teu perfil. E aí você vai se queimar profissionalmente. A empresa dificilmente vai pensar, não, vamos
Salvo alguns casos, claro, mas a empresa não vai tipo, vamos remanejá-lo para outro departamento. Se não tiver vaga no outro departamento, meu bem, já era, tua oportunidade já foi embora. Então você acaba se queimando como profissional. Então não tenha medo de ser objetivo. O que pode acontecer na entrevista? A pessoa fala assim, olha, você falou aqui que você quer trabalhar, almeja a área de atendimento e comunicação. E aí a pessoa fala assim, nós temos uma vaga, gostei bastante de você, nós temos uma vaga na área de exatas, financeiro e tal. Aí seja sempre sincero, gente. A entrevista no currículo você precisa ter verdade. Assim, olha, eu já estagiei numa empresa, já trabalhei nessa área, tal, ou não estagiei, não tive uma experiência nessa área. Mas se vocês quiserem me dar essa oportunidade, eu posso, enfim, fazer um curso, se a empresa tiver alguma integração no segmento, eu estou disponível. Mas se você tiver mesmo, porque se você não trabalha numa área que você gosta, que você tem habilidade, gente, você não trabalha feliz, tá? Então, objetividade é objetivo, como o nome já fala, né? Seja pontual na área que você deseja atuar, tá? Passando isso, o que é importante? Gente, aqui é que você começa a se vender mesmo, tá? Que é a área que você vai falar das suas qualificações e das suas habilidades. Aqui é onde você vai prender a atenção do entrevistador. A hora que ele estiver te entrevistando, ele já vai começar até a visualizar você sentado na sua mesa, já vai ver que você tem tudo a ver com a empresa e tal. Por quê? Aqui você começa a vender o que você sabe fazer de fato, suas habilidades, facilidade em comunicação, facilidade em relacionamento interpessoal, enfim, gosto de fazer negociações, facilidade em cálculos, enfim, você vai colocando minuciosamente tudo que você vai colocando detalhadamente o seu conhecimento e o que você sabe fazer de fato, gente, sem inventar a firula, tá? Aconteceu com um cliente meu que ele contratou um profissional com faculdade, com pós-graduação e tal, para a área de financeira, um currículo fantástico. Na hora do profissional executar mesmo, ele não conseguia desenvolver uma planilha no Excel. E foi uma decepção assim para a empresa, criou muita expectativa. Por isso que o currículo ele precisa ser algo muito sincero, sabe? Muito verdadeiro. Essas dicas que eu tô te passando, quando eu falo, é você conhecer o conceito mesmo do teu currículo, porque você vai dominar o teu currículo de forma que a hora que você sentar com o entrevistador, pois você sentou comigo, você vai estar seguro, porque não tem nada fora da curva ali que você está falando, tá? Bom, aí seguindo, a tua formação profissional ou técnica, ou enfim, qual a escolaridade que você está, e aí você coloca o ano que você começou, o ano que você terminou, ou se está ainda em atuação, em andamento, você pauta isso também, que é bem importante, tá? Cursos complementares é bacana você colocar também. Então, por exemplo, você fez um curso de especialização tal, coloca lá, né, que tem a ver com a tua área. Uma coisa que a gente às vezes precisa tomar cuidado é que às vezes, um exemplo, digamos que você faz matemática, tá? Aí você coloca lá curso complementar de corte de cabelo, curso complementar de como plantar tomate. Pessoal, nada a ver com o foco do teu negócio, a pessoa já vai perceber que você é uma pessoa meio que não sabe o que é da vida, e nenhuma empresa quer uma pessoa perdida. As empresas buscam pessoas focadas com um objetivo. Se você não sabe o que você quer para você na tua vida, imagina o que você vai almejar para essa empresa que trabalha com metas muito claras, bem definidas. Tá? Então fica atento a isso, tá? O que você coloca no currículo fala muito sobre a sua personalidade. Coloque as instituições que você fez esse curso, é importante também, porque isso dá credibilidade, que época que você fez, qual foi a carga horária. Você fala, mas precisa tudo isso? A Estela acabou de falar que é para ser objetivo, agora já está colocando um monte de detalhe. Mas conforme a necessidade da empresa, se você fez uma carga horária muito baixa, ele vai pensar, será que é interessante? Será que ele tem esse conhecimento mesmo? Mas enfim, é um jogo, tá? Bom, outra coisa é que as pessoas caem muito assim na falha é a hora de colocar os idiomas. Uma coisa que as pessoas erram muito na hora de pontuar ali no currículo são os idiomas. Então coloca às vezes inglês, espanhol, aí a maioria coloca lá, por exemplo, intermediário.
Óbvio, né? Se você já passou do verbo to be, do I love you, enfim, você já se considera intermediário e não é bem assim. Então, muito cuidado, porque se você passar de fase no seu teste e você for passar por algum teste de conversação e se você não dominar, a pessoa vai ver que é um currículo mentiroso, tá? Você não vai passar confiabilidade. Então, sempre blinde a tua imagem, seja você mesmo. E se você não tem fluência em inglês ou intermediário, invista, porque hoje é um grande diferencial para o profissional que está ingressando aí no mercado de trabalho, tá? Outra coisa, informática, nós estamos na era da tecnologia já há muito tempo. Uma coisa que eu percebo é que os jovens, principalmente, eles ficam muito no celular, falam muito errado e não têm habilidade nem com Word, na hora de, enfim, fazer um trabalho no Word, não tem habilidade. Então, pessoal, invista muito, tanto em conhecimento, em português, na tua escrita, mas aprenda a redigir um texto, a compor um texto dentro das normas certinhas e tal. Mais que isso, dependendo da tua área, se você é do financeiro, do ADM, do administrativo, por exemplo, do segmento de administração, por exemplo, você precisa dominar programas de cálculo. Ok? Então fica bem atento a isso. Se você é da área, por exemplo, que vai trabalhar em gráfica, na parte, enfim, que trabalha com design e tal, você precisa dominar ferramentas desse segmento. E não é dominar mais ou menos, é dominar muito bem, porque hoje as empresas estão muito avançadas. Então, se você quer conquistar aquele cargo, aquele tempinho que você gasta no teu WhatsApp, no teu Facebook, dirija inteligentemente naquilo que vai te trazer dinheiro, conhecimento, tá? Fica atento nisso. Uma outra coisa que diferencia bastante no currículo é você transmitir ali outras experiências. Você pode até colocar assim com o título, né? Outras experiências. O que seria essas outras experiências? Se você fez algum intercâmbio, se você teve alguma experiência internacional, é bem interessante. Isso demonstra que você é uma pessoa corajosa, audaciosa, uma pessoa que busca, né, conhecimento, é uma pessoa que é uma pessoa proativa também, enfim, que não fica acomodado ali só no seu quadradinho. Outra coisa bem legal, se você desenvolve trabalhos voluntários. Hoje, a maioria das empresas, as grandes empresas, elas olham com um olhar muito carinhoso para quem tem esse olhar voluntário de responsabilidade social, para quem desenvolve trabalho de responsabilidade social e ambiental. O que a empresa vai perceber? Que você não é já uma pessoa comum, você já entra numa classe de pessoas especial, pessoas que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com o seu próximo, que se preocupa com o seu meio mesmo, né? Com o seu mundo, um mundo cada vez melhor, é uma pessoa altamente consciente. Então você entra para a classe de pessoas especiais que estão preocupadas aí, até porque, pessoal, dependendo da empresa, a empresa tem várias regras e leis que ela precisa cumprir. E hoje, cada vez mais, as empresas buscam pessoas que pensem com elas, que sejam conscientes. Não é um empregado, é uma pessoa que realmente colabora. É um profissional que vem para somar e ter um olhar inovador junto com a empresa, tá? Então isso é bastante interessante e importante, ok? Bom, pessoal, tem algumas coisinhas que você não deve colocar no seu currículo, tá? Por exemplo, eu vou falar de uma delas, mas nessa questão você pode... Há casos e casos. Por exemplo, a pessoa fica com uma dúvida. Bom, pessoal, tem algumas informações que as pessoas ficam com bastante dúvida se pode colocar, se não, se deve ou se não, enfim. Uma delas é foto, por exemplo. A foto, não precisa você colocar foto, salvo quando a empresa pede para que você coloque foto, tá? Então, na hora de colocar a tua foto também, gente, pelo amor de Deus, cuidado com a foto que você coloca, tá? Muito cuidado com a foto. Às vezes você coloca aquela foto 4, às vezes você coloca aquela foto 3x4, né? A maioria de nós não somos simétricos, a foto 3x4 não é bonita. Então faça uma foto para você colocar no teu currículo. Ah tá, Estela, como que é para fazer essa foto? Não faça foto frontal, não fique muito sério. Claro, sem perder sua personalidade. Faça uma foto que você fique às vezes um pouco mais de lateral,
você consegue trabalhar o teu perfil aqui, tá? Esse tipo de foto te dá uma postura, valoriza a simetria do teu rosto aqui, deixa mais agradável para se ver do que o 4x4 que eu, pelo menos a minha foto 3x4 não venderia muito bem a minha imagem, não é legal, tá? Outra coisa, dependendo do segmento, precisa de foto. Por exemplo, se é uma empresa que trabalha com eventos, se você é modelo, obviamente, se é uma empresa que está contratando para fazer ações promocionais, tipo Páscoa, né, promoter, enfim, a tua imagem vai ser bem significativo nesse caso no currículo, tá? Salvo isso, não é necessário, a não ser que a empresa peça mesmo, tá? Outra coisa, coloca o número do documento? Não precisa colocar o número do documento. Você não foi contratado ainda. Você primeiro está se apresentando. Imagina se eu vou me apresentar para alguém assim, tipo, olá, prazer, meu nome é Estela, meu RG é 28130. Então você vê, nada a ver, né? Então é o bom senso, gente. Por isso que eu falo que o currículo fala quem é você, tá? Bom, seguindo do documento, outra coisa que as pessoas costumam colocar lá em cima, currículo, ou currículo vitae e tal. Não precisa, por quê? Aquele documento em si já é o currículo. Se você está escrevendo o título lá, você está sendo redundante. Quase ninguém também percebe isso, gente. Mas, em todo caso, se você vai para uma grande empresa, os profissionais, eles são muito bem preparados para avaliar um currículo. Então, isso aí pode ser que pese também. A pessoa vê que você é uma pessoa, né, redundante, às vezes provavelmente vai ter um português aí falho também, tá? Cuidado com informações negativas. Que tipo de informações seriam essas negativas, por exemplo? Não possuo habilidade com isso. Não pretendo trabalhar com isso. Cuidado, tá? Que isso queima bastante tua imagem. Também quando você for falar das suas habilidades, que eu não falei lá no início, então vou complementar aqui. Muito cuidado com eu sou, eu faço, eu aconteço na primeira pessoa. Não use termos na primeira pessoa. Isso demonstra que você tem um perfil com uma certa arrogância, tá? Então, não fale na primeira pessoa, fale sempre na terceira pessoa. A experiência com programação, tal, enfim, sempre tá? Nunca eu faço, eu canto, eu danço, eu sou Master Super Advanced. Não, tá? Isso quem tá te entrevistando vai te perguntar e você vai contando das experiências. O currículo sempre na terceira pessoa. Não precisa colocar o nome da esposa. Já vi pessoas colocando, gente. Já vi coisas absurdas em currículo, mas uma das coisas, pessoa colocando o nome da esposa, o nome dos filhos. Não precisa, tá? Quantos filhos tem? Não precisa inicialmente. A entrevista é com você, não é com a tua família. Então, nome do papagaio, do cachorro, do gato, tá? Esquece, então, não coloca, tá? Outra coisa que as pessoas colocam, e eu me questiono muito sobre isso, eu sei que algumas empresas pedem, mas referências pessoais. Pessoal, se você colocar referências pessoais, contato Estela Lima lá e o meu telefone, por exemplo, provavelmente você vai colocar referências de pessoas que você já tem afinidade, pessoas que te admiram, que gostam de você. Você acha que a pessoa vai falar mal de você? Então, cuidado com isso, tá? Só o fato de você colocar ali, acho que eu não coloquei, não falei antes, mas colocar as empresas onde você trabalhou, atuou, enfim, e que departamento você trabalhou. A hora que você colocar ali a empresa que você trabalhou, provavelmente o entrevistado fará contato com essas empresas também. Não precisa você colocar a referência pessoal. Então, pessoal, sobre as referências pessoais, provavelmente eu não vou falar mal de você, né? Se você colocou meu nome lá para passar alguma referência sobre você. Então, é algo meio que assim, fora da curva, assim, pra mim, sabe? Então, quando você coloca lá, por exemplo, as suas referências profissionais, que eu acho que eu não citei, coloca as empresas que você trabalhou sempre, a mais recente, você coloca por último agora, né? E aí você vai colocar que cargo você assumiu, o que você fazia na empresa, tal. Então, provavelmente, se a empresa interessar por você, eles vão fazer contato com o RH dessa empresa, perguntando como que era a tua atuação, enfim. Então, são referências reais. Dificilmente, enfim, um amigo, enfim, alguém vai falar mal de você, tá? Mas fica atento nessa questão.
Uma outra dúvida muito grande é sobre pretensão salarial. Eu sei que algumas empresas gostam de ter a referência, mas por outro lado, eu faço a orientação que não se coloque a pretensão salarial. Com isso você está dizendo que você está interessado em atuar naquela empresa, tá? Se você coloca a referência salarial, você fala assim, estou interessado em trabalhar aí desde que você me pague tanto. Dependendo do teu nível profissional, tal, né? Até, mas enfim, no geral, não é uma orientação assim interessante que seja colocado. Pode ser que durante a entrevista a pessoa te pergunte, né? O profissional que te entrevista te pergunte, e qual que é a tua pretensão salarial? Você pode falar, não, eu estou de acordo, de trabalhar de acordo com os moldes da empresa, e aí a pessoa pode insistir, tá, mas você tem alguma referência de valores que você gostaria de ganhar? Você, olha, o piso praticado atualmente é tanto, então tenha já noção de quanto que é o valor praticado, tá? E aí, quase finalizando, né, as pessoas têm mania de colocar data e assinar. Não precisa, pessoal, porque você já colocou seu nome lá em cima, você já colocou seu contato, tal. Se você coloca a data também, fica sempre obsoleto. Por exemplo, se eu colocar data no vídeo que eu tô gravando agora para você, daqui um ano já tá muito antigo, tá? Então não coloca a data, só mantenha teu currículo atualizado, como eu falei no início. Até lá no início, para você colocar a sua idade, por exemplo, se eu colocar a minha idade hoje, o ano que vem esse currículo está em avaliação, por exemplo, o que vai acontecer? Já está obsoleto também. Então, uma sugestão que eu dou, ao invés de você colocar a tua idade, coloca a data de nascimento, que pela data de nascimento a pessoa já avalia qual que é a idade que você está naquele ano, tá? As dicas de hoje realmente é para quem quer ingressar no mercado de trabalho, tendo em vista, pessoal, que eu trabalho com empresas, é uma grande reclamação, mais uma vez eu falo, as empresas reclamam muito sobre a falta de profissionais qualificados, de currículos que enganam. Então fique atento a isso, coloque em prática tudo isso e você vai ver que você vai ter muito mais segurança em apresentar realmente quem você é. Na hora de entrevista você sabe que você está falando de fato, e utilize também essas dicas para você enriquecer o seu conhecimento, seja em línguas, seja em conhecimentos gerais. Uma pessoa bem atualizada na hora da entrevista fala muito também sobre como você vai se comportar dentro da empresa. Uma pessoa muito limitadinha, com pouco conhecimento, ela já demonstra na entrevista que pouco ela tem a acrescentar para a empresa. Não adianta ter feito 1000 cursos e você não ter esse conhecimento. Então procure se manter sempre atualizado com tudo o que acontece no teu entorno. Ao ir para a entrevista também, estude muito sobre essa empresa, conheça o que está em pauta no meio jornalístico sobre esse assunto também, e eu tenho certeza que você vai dar um pulo a mais aí na tua entrevista e vai se diferenciar, tá? Eu desejo que você tenha muito sucesso, eu desejo que você seja um divisor de águas na empresa onde você entrar trabalhar, que você faça com que essa empresa cresça, porque essa empresa crescendo você cresce também, tá? Então essas foram as regras de sucesso de hoje. Eu deixo um convite aqui para você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, clique no sininho para você estar recebendo as informações, os vídeos. Toda semana tem vídeo novo, e compartilhe comigo aqui após você repaginar o teu currículo, enfim, as próximas entrevistas, como que foi, como que é. Manda um vídeo contando o teu testemunho para mim, será um grande presente para mim, e não só para mim, para muitas outras pessoas que estão aí, como você também, buscando aí um lugar ao sol, aí, uma posição aí de sucesso no mercado profissional. Então, desde já, muito obrigada, um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, até mais!